Bom dia, tudo bem? Hora do devocional. Hoje é para ler Êxodos 12, Salmos 20, Lucas 19, porque a gente tem que ler 3 capítulos da Bíblia por dia para bater aí, concluir em um ano a leitura total da Bíblia, tá bom? Apesar que estamos um pouco atrasados, acho que a gente tá atrasado em uns 5 dias aí de leitura, mas uma hora ou outra a gente vai compensando. Uma hora ou outra eu lanço 2 vídeos por dia para compensar, para correr atrás um pouquinho. Tem alguns finais de semana que eu dei uma falhada, eu lamento. Hoje, por exemplo, é um bom dia de eu gravar 2, tá bom? Então vamos lá. Êxodos 12, a Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro. Eita, o cabelo é grande. Um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o de preparação da comida para todos. É só o que podem fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo de todas as suas gerações. No 1º mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre à casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: É o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais
velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias dos gados. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. O Êxodo. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: Saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que apressassem em sair do país, dizendo: Todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e carregou nos ombros, nas assadeiras, embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojavam os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos todos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, faziam pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor caíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, esses também devem passar em vigília essa mesma noite, para honrar o Senhor por todas as suas gerações. As leis sobre a participação na Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Essas são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês o comerão numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como o natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Amém. Essa é a Páscoa, senhores. A verdadeira Páscoa. Antes da paixão. Salmos 20, vamos cantar? Oração pelo rei, Salmo de Davi para o músico mor. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenda com desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos, Selá. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita.
Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos, estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei, quando clamarmos. Muito bem, agora vamos ler Lucas capítulo 20. Zaqueu recebe Jesus. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante e subiu a um sicômoro para ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Parábola do dinheiro emprestado. Ouviam-no falar, e como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se manifestado brevemente. Ele acrescentou esta parábola: um homem ilustre foi para um país distante a fim de ser investido de riqueza, de realeza, e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes: negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Quando, investindo da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro: Senhor, teu dinheiro rendeu 10 vezes mais. Ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque foste fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo: Senhor, teu dinheiro rendeu 5 vezes mais. Disse a estes: sê também tu governador de 5 cidades. Veio também o outro: Senhor, aqui tens teu dinheiro, que guardei embrulhado num lençol, pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Replicou-lhe ele: servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro num banco? Na minha volta eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Replicaram-lhe: Senhor, este já tem 10 minas. Eu vos declaro: a todo aquele que tiver, lhe será dado, mas ao que não tiver, lhe será tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam e que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Depois dessas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Últimos dias de Jesus em Jerusalém. Entrada em Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide a essa aldeia que está defronte de vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Despreende-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhes seus donos: por que fazeis isso? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar.
À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já se ia aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes por todas as maravilhas que tinha visto. E dizia: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória na mais alto dos céus. Nesse momento, alguns fariseus interpelaram Jesus no meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Ele respondeu: Diga-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Amém. Lamentação por Jesus. Pelo Jerusalém. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: se também tu, ao menos nesse dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que fosses visitada. Jesus purifica o templo e aí ensina. Em seguida entrou no templo e começou a expulsar os mercadores, disse ele: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós o fizeste um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava muito admirado quando o ouvia falar. Amém.